Olá, é bom ter você de volta. E nessa próxima decisão nós vamos conferir um caso em que se resolveu dois temas relativamente novos, que sejam a não admissão de recursos com virtude da ausência de transcendência e ainda da disposição específica trazida para a ação rescisória relativa à rescindibilidade de decisões pertinentes à admissibilidade de recursos. Trata-se aqui então da ação rescisória 10.01506, dígito 71 de 2020, cuja ementa traz o seguinte: trata-se de ação rescisória proposta para desconstituir decisão monocrática, mediante a qual foi denegado seguimento ao agravo do instrumento interposto pelo autor, com base na ausência de transcendência. Os fundamentos que amparam a decisão não se revelam impeditivas ao exame do mérito, é considerado por óbvio o do agravo do instrumento. As razões que levaram à denegação de seguimento do referido apelo direcionam-se ao conteúdo do recurso de revista, denotando aí o caráter meritório do agravo do instrumento a afastar a incidência do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 966 do CPC. Então, o que se deve ter em mente, que a discussão principal é essa, de que a disposição do artigo 966 do CPC, que trata da ação rescisória, contempla uma circunstância de que algumas decisões acerca da admissibilidade de recursos podem ser objeto de ação rescisória. Entretanto, para que isso tenha efeito, ou haja a possibilidade de admissão de ação rescisória para discutir a admissibilidade de recurso, o vício deve ser constatado no mérito do recurso ao qual se negou o segmento, ou seja, especialmente pressuposto extrínseco na admissibilidade desse agravo do instrumento deve ter sido reconhecido de forma equivocada, ou ao menos alegadamente equivocada, como por exemplo, se foi considerado esse agravo deserto ou intempestivo, ou algum outro elemento relativo à admissibilidade desse agravo do instrumento. De outra sorte, se for o julgamento relativo ao que se caracterizaria como, na verdade, a admissibilidade do recurso de revista e que, por consequência, não faz merecer provimento ou agravo do instrumento, então não haveria espaço para ação rescisória em vista da decisão que provê ou nega provimento, que dá provimento ou que nega provimento ao agravo do instrumento. Sim, é uma situação um tanto complexa. O TST ainda se debruça sobre essa questão para traçar limites mais precisos, mas eu preferi trazer de forma mais rápida essa questão porque já adianta um pouco do que vai ser considerado nessa decisão que se espera precursora do TST acerca da matéria. Ou seja, o CPC atual prevê a possibilidade de que algumas decisões sobre a admissibilidade de recursos sejam objeto de ação rescisória. Entretanto, para que se admita essa ação rescisória, o seu intuito deve recair, ou o seu direcionamento deve recair a algum aspecto específico acerca da admissibilidade do recurso cujo segmento foi negado, ou seja, o vício deve cair acerca da apreciação do agravo do instrumento e não do recurso anterior que foi trancado, ou seja, o recurso de revista. E daí se chega ao ponto principal desse caso, ou seja, que se reconhece de que a verificação da transcendência ou não de determinada matéria é vinculada ao recurso de revista e não necessariamente ao agravo do instrumento, ou seja, a verificação de que a causa veiculada no recurso de revista não apresenta, não contém transcendência que justifique o seu conhecimento pelo TST, é uma questão afeta ao recurso de revista e não ao agravo do instrumento, apesar de que, uma vez que se constate que o recurso de revista ou a causa trazida no recurso de revista não detém transcendência, o agravo do instrumento não será provido, ou seja, ele simplesmente será rejeitado. É uma questão um pouco mais técnica, por assim dizer, porque envolve determinados isolamentos de atos e recursos específicos, mas para algumas pessoas que acompanham esse canal vai ser uma questão bastante clara e bastante útil de identificação. Se ficou algum elemento mais complexo ou obscuro nessa minha explicação, pode pôr nos comentários e eu tento deixar de forma mais clara. Mas de toda sorte, ainda é esperada a publicação de uma decisão do TST, especialmente da SDI 2, que resolve essas matérias relativas a ações rescisórias. Então, nessa oportunidade, é possível que tenhamos uma posição mais clara do TST. Por ora, o importante é isso, de que o entendimento que inicialmente se alinha no TST é de que
quando se está analisando a transcendência ou não da causa, está se decidindo uma matéria relativa ao recurso de revista. De outra sorte, apesar de haver reflexo para o julgamento do agravo de instrumento, não se está propriamente julgando o agravo de instrumento. Assim, essa decisão que não reconhece a transcendência da causa não se submete à possibilidade de revisão por meio de ação rescisória, tal como contemplado no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 966 do CPC, o qual tem aplicação mais detida quando o objeto da ação rescisória é decisão que está vinculada estritamente à admissibilidade do recurso que não foi admitido. E quando se trata aqui do recurso não admitido, é imediatamente não admitido, ou seja, do agravo do instrumento, não do recurso de revista que foi trancado de forma anterior. Aqui você tem uma outra decisão de conteúdo interlocutório que muitas vezes também não é passível de exame em ação rescisória. Mas, como diz, essa delimitação mais precisa virá em outros casos, que estão sendo acumulados no âmbito da SDI2, para que sejam julgados de forma combinada, de modo a que se haja um pronunciamento abrangente e uniforme do TST acerca dessa matéria, que é relativamente nova. Mas, de toda maneira, é interessante já se ter uma prévia do que será esse entendimento. E claro, quando houver esse julgamento mais amplo, eu trarei o mais rapidamente possível a esse canal. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo de trabalho. A ementa completa desse julgado será logo abaixo na descrição do vídeo. Eu peço que você deixe seu like e assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!